Rapaz, senta aí, pega um café amargo e escuta o que eu vou te contar. Essa história aconteceu com uma conhecida minha lá de Goiandira, uma cidadezinha pacata no interior de Goiás. Lugar tranquilo, de gente que dorme cedo, onde o maior susto costuma ser trovão no telhado. Mas naquela noite, o que aconteceu dentro daquela casa não tem explicação fácil. Foi coisa que muda a pessoa por dentro, coisa que mexe com a cabeça da gente. A moça, vamos chamar ela de Ana, sempre teve o costume de virar à noite trabalhando. Ela mexe com papelada de empresa, coisa chata que exige concentração. E como a casa dela era silenciosa à noite, aproveitava o horário para botar tudo em dia. Naquela semana tinha deixado tudo acumular, então decidiu encarar a madrugada com uma garrafa de café forte e coragem no peito. Lá pelas 11 da noite, ela subiu para o escritório dela, trancou a porta, ligou o computador e botou uma musiquinha de fundo, baixinha só para companhia. Disse que estava rendendo bem, concentrada, tomando café e passando limpo os documentos. Até aí, tudo nos conformes. Só que depois de umas 2 horas o corpo já começou a pesar. O café parecia não fazer mais efeito, a vista já embaçava nos papéis. Resolveu então descer na cozinha para fazer outro café, mais carregado ainda. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Enquanto esperava a cafeteira terminar o serviço, sentiu um frio estranho no ar. Não era brisa comum, era um gelo que vinha de dentro, como se a casa tivesse respirando diferente. Foi até o termostato para ver se o aquecimento estava ligado. E estava sim, normal. Mas a temperatura da casa estava mais baixa do que devia. Foi nesse momento que ela viu. Uma das janelas da sala dos fundos estava escancarada, não entreaberta, não com frestinha. Aberta mesmo, como se alguém tivesse forçado. Ela gelou na hora, porque tinha certeza absoluta de que tinha fechado tudo antes de subir. Sempre fechava, era costume dela. Aquilo estava errado. Chegou perto da janela com o coração batendo no pescoço. Olhou para fora, para o quintal, procurou pegadas na terra molhada, alguma marca estranha na grama, qualquer coisa que indicasse movimento. Mas não tinha nada. O quintal estava ali, quieto, como sempre foi. Tentou convencer a si mesma de que devia ter esquecido mesmo. Foi o vento, pensou. Só pode. Fechou a janela com cuidado, pegou o café e voltou para o escritório. Mas o pensamento não saía da cabeça. 20 minutos depois, ela ainda estava com a sensação de que tinha alguma coisa errada. Algo dentro da casa estava diferente. Resolveu levantar e fazer uma ronda. Passou pelos quartos, corredor, sala de novo. Tudo no lugar. Nenhum sinal de arrombamento, nada fora do comum. Mas o frio continuava. Um silêncio diferente também, como se a casa tivesse prendendo a respiração junto com ela. E foi justamente quando pensou que era só paranoia que aconteceu. Um barulho forte, seco, um estrondo vindo de trás dela, como se tivessem dado um murro na parede. Ela congelou. Olhou ao redor, mas nada caído, nada quebrado, nada se mexendo. Um som daquele tamanho era para derrubar alguma coisa, mas tudo estava no lugar. Foi até o quarto do corredor, olhou tudo. Silêncio. Nenhum sinal. Voltou para o escritório tentando se convencer que era coisa da cabeça, efeito do cansaço, da insônia. Mas o corpo não mentia. Aquele arrepio insistente na nuca, a sensação de que tinha alguém observando. Foi quando ela decidiu olhar para o armário. No cantinho do escritório, perto da cadeira dela, tinha um armário onde guardava roupas velhas e tralha de antigamente. Era fechado sempre, mas naquela noite a porta estava entreaberta. Uma frestinha, pequena, mas suficiente para ela ver. Um par de olhos, olhos humanos, encarando ela do fundo do armário. Rapaz, eu já vi muita coisa estranha nessa vida de estrada. Gente esquisita, assombração na beira da rodovia, até lobisomem no meio do mato. Mas vou te falar, nada me dá mais medo do que coisa que se esconde dentro da nossa própria casa. E foi isso que aconteceu com a Ana naquela noite. A casa dela, que sempre foi o lugar mais seguro do mundo, virou cenário de um pesadelo acordado. Ela ficou ali parada, olhando aquele par de olhos lá dentro do armário. Não era bicho, não era sombra. Era uma pessoa, um homem, agachado no fundo,
quase grudado no painel de trás, escondido entre os casacos e caixas de coisa velha. Ele não mexia, não dizia nada, só encarava ela como se estivesse esperando o momento certo. E ela, travada, congelada de medo. O coração dela disparou e o corpo todo ficou duro. Nem conseguia gritar. Ficou ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade, com os olhos grudados naquele vulto humano escondido dentro do armário. Até que ele começou a se mexer. Devagar, o sujeito foi saindo de dentro do armário, abaixado, e quando botou metade do corpo para fora, falou. Falou o nome dela. Disse assim, com uma voz rouca, meio arranhada, como se estivesse zombando. Ana. Ela sentiu as pernas falharem. A mente dela entrou em estado de pânico puro. Aquele homem sabia o nome dela. Aquilo não era coincidência. Ele não estava ali por acaso. Aquilo não era roubo, era pessoal. E isso, meu amigo, é o tipo de coisa que assusta mais do que faca na mão. O corpo dela finalmente reagiu. Saiu correndo pelo corredor, batendo em parede, derrubando coisa, gritando feito louca. Correu para a sala, depois para a porta da frente, abrindo tudo com força. Enquanto isso, ouvia os passos atrás dela. Ele estava vindo. E o pior, continuava chamando o nome dela. Ana... Ana... Daquele jeito que arrepia até o osso. Ela não pensou duas vezes. Foi direto bater na porta do vizinho, ainda de pijama, descalça, chorando e gritando por socorro. Acordou o quarteirão inteiro. Quando os vizinhos abriram a porta e viram a situação dela, já chamaram a polícia na hora. A viatura chegou rápido, pois ali era bairro calmo, e todo mundo conhecia todo mundo. Fizeram busca na casa toda. Vasculharam armário por armário, debaixo da cama, porão, telhado. Mas o sujeito tinha sumido, evaporado, como se nunca tivesse estado lá. A polícia tentou acalmar a Ana, dizendo que podia ter sido alguém que entrou e fugiu quando viu o tumulto, mas ela sabia que não era isso. Aquele homem estava lá há muito tempo, estava escondido, observando. Talvez tivesse passado o dia todo dentro daquele armário esperando a hora certa. E o mais assustador, ele sabia quem ela era. A polícia perguntou se ela tinha algum desafeto, alguém com quem brigou, ex-namorado, parente distante, qualquer um que pudesse querer fazer mal. Mas ela não conseguia ligar ninguém àquilo. Nunca tinha visto aquele rosto na vida. Depois que os tiras foram embora, ela ficou com os vizinhos até amanhecer. Não teve coragem de voltar para casa. Quando o sol nasceu, voltou escoltada por um policial e começou a revisar tudo. Instalou tranca nova na porta, mudou as fechaduras, comprou câmera de segurança e sensor de movimento. Fez tudo o que podia fazer. Mas o medo... esse ficou. Durante os dias que vieram depois, ela tentou seguir a vida, mas não conseguia mais trabalhar à noite. Toda vez que o relógio batia 11 horas, a lembrança voltava. A imagem daqueles olhos no escuro do armário, a voz chamando o nome dela. Aquilo martelava a cabeça. Começou a ter insônia, ataques de pânico. O médico receitou calmante, disse que era estresse, trauma. Mas Ana sabia que o problema era mais fundo. Era o medo do que ela não via, do que podia estar escondido a qualquer momento, em qualquer canto da casa. E então, numa das noites em que finalmente conseguiu dormir, teve um pesadelo tão real que acordou gritando. Sonhou que o homem estava embaixo da cama, com os olhos vermelhos e um sorriso largo no rosto. Ele puxava o colchão e dizia que nunca tinha ido embora, que sempre esteve ali. A partir desse dia, ela passou a dormir com a luz acesa. Tirou todos os armários do quarto. E mesmo assim, sentia como se estivesse sendo observada. Aquela sensação que a gente sente quando tem alguém atrás, mesmo quando não tem nada. Mas ela sentia. O tempo inteiro. Uma semana depois chegou uma correspondência estranha na caixa de correio. Era um envelope sem remetente. Dentro tinha uma foto antiga dela, tirada de fora da casa, através da janela do escritório. A foto mostrava ela trabalhando, concentrada. E no verso, escrito com letra de criança, só uma frase: "Eu gosto de te ver." Foi aí que ela entendeu. Ele não só conhecia ela, ele estudou ela. Observou por dias, talvez semanas,
Sabia a rotina, os horários, o jeito dela. E aquela noite não foi a primeira vez que ele entrou ali. A Ana já não era mais a mesma depois daquela carta. A cada barulho estranho na rua, a cada sombra na parede, o coração dela disparava. A polícia até fez ronda algumas noites, mas logo pararam. Disseram que sem pistas novas não dava para seguir com a investigação. Para ela, isso significava uma coisa só. Estava sozinha naquela luta. A vida dela virou um ritual de sobrevivência. Colocou tranca até por dentro do quarto, instalou câmeras novas, sensores de movimento, travas reforçadas nas janelas e ainda assim não se sentia segura. Mudou os móveis de lugar, deixou lâmpadas acesas em todos os cômodos e evitava ficar nos mesmos horários, no mesmo lugar, para não criar rotina de novo. Só que mesmo com tudo isso, aquela sensação de estar sendo vigiada continuava. O peso nos ombros, o frio no estômago, a certeza de que alguém observava. Aqueles olhos escondidos no armário estavam gravados na alma dela. Certa noite, enquanto tentava cochilar no sofá da sala, escutou um barulho vindo do andar de baixo. Um arrastar lento, como se uma cadeira tivesse sido empurrada devagar sobre o piso. Ela se encolheu toda, segurando o celular como se fosse uma arma. Ligou para a polícia tremendo. Quando os agentes chegaram, vasculharam tudo de novo e disseram que não tinha nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma marca, nenhuma evidência de invasão. Mas ela sabia. Ele voltou. Ou talvez nunca tivesse saído. A partir desse dia, ela começou a duvidar da própria mente. Será que estava imaginando? Será que era só o trauma falando mais alto? Mas aí vinham os detalhes. Aquele quadro da parede que mudou de posição, a almofada no chão que ela tinha certeza de ter arrumado, a luz da cozinha acesa, mesmo ela jurando ter apagado. Coisa pequena, mas frequente. Como se alguém estivesse brincando com ela, testando os limites, roubando a paz aos poucos. O psicológico dela estava em frangalhos. Começou terapia, passou por psiquiatra, tomou remédio forte. Mas mesmo assim, o medo não ia embora. Porque no fundo ela sabia que o perigo era real. E toda vez que lembrava da voz dele chamando seu nome, sentia o corpo gelar inteiro. Uma madrugada, ela sonhou que ele estava sentado na poltrona do canto da sala, com as pernas cruzadas e um sorriso calmo no rosto. Só que o pior foi acordar e ver a poltrona virada para frente, quando ela jurava que tinha deixado de lado, encostada na parede. Era um detalhe besta, mas suficiente para fazer o coração dela querer sair pela boca. A dúvida era pior que qualquer certeza. Na manhã seguinte, revisando as imagens das câmeras, percebeu que o arquivo da madrugada estava travado. Justamente às 3 da manhã, o vídeo congelava por uns segundos. E antes de parar, aparecia um vulto alto, parado na porta da sala, imóvel, de frente para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. Ela não gritou, nem chorou, só ficou olhando a tela por minutos, muda. Aquela figura parada ali era a prova que faltava, mas não dava para mostrar para ninguém. O arquivo corrompido só reforçava a dúvida, não provava nada. Ela estava presa no próprio pesadelo, sem testemunha, sem saída. Depois disso, começou a dormir com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Trancava o quarto por dentro, empurrava o guarda-roupa contra a porta. Instalou alarme na entrada, notificações no celular, mas sabia, no fundo, que se ele quisesse entrar de novo, entrava. E aí veio o golpe final. Num fim de tarde chuvoso, enquanto ela tomava banho, ouviu um estalo vindo do corredor. Saiu do chuveiro, se enrolou na toalha e foi checar. E lá, no espelho embaçado do banheiro, estava escrito com o dedo: "Tô com saudade." Ela travou. Ficou parada olhando aquilo como se o tempo tivesse parado. O vidro embaçado, a escrita clara, ainda fresca. Não tinha como negar. Ela correu para o quarto, ligou para a polícia de novo, mas já sabia o que iam dizer. "Sem sinais de invasão, senhora. Não encontramos ninguém. Vamos reforçar a vigilância na área." Mas não adiantava. A segurança dela estava quebrada. A casa virou cárcere. O lar virou armadilha. Os vizinhos começaram a notar que ela estava diferente. Mais magra, mais pálida, o olhar sempre assustado. Uma das vizinhas mais velhas até ofereceu ajuda espiritual. Disse que conhecia uma benzedeira, mas Ana recusou.
Disse que aquilo não era espírito, era real, de carne e osso, e sabia o nome dela. Passou a sair de casa só em caso extremo. Parou de trabalhar, parou de se cuidar. Passava os dias olhando pelas câmeras, as noites trancada, abraçada a si mesma. E sempre que o silêncio da madrugada era quebrado por qualquer barulhinho, ela já sabia, era ele. E o pior de tudo, talvez nunca tivesse saído de lá. Talvez ele ainda estivesse dentro da casa, em algum canto escuro, esperando só a hora certa. A Ana já não vivia mais. Ela só existia. A casa que antes era seu refúgio virou prisão. Qualquer ruído, qualquer clarão na parede era motivo de alerta. Aquilo que começou com uma janela aberta se transformou num pesadelo sem fim. A rotina dela era de portas trancadas, persianas fechadas e a alma em pedaços. Vivia no escuro, com o rosto abatido e os olhos fundos de quem já não dormia mais de verdade. Um dia, resolveu que precisava sumir dali. Pensou em vender a casa, fugir da cidade, recomeçar a vida longe. Mas a ideia de que aquele homem podia aparecer em qualquer canto a seguia como sombra, porque ela já não achava que ele queria a casa. Ele queria era o medo. Queria ver ela se desmanchando devagar, vivendo no limite. E estava conseguindo. Foi numa tarde abafada, daquelas que o céu parece pesar, que tudo chegou no limite. Ela passou o dia inteiro trancada, sem comer, sem ligar a televisão, sem mexer no celular. Quando o sol caiu e a casa mergulhou na escuridão, ela foi até a cozinha pegar um copo d'água. No caminho, sentiu o cheiro. Um perfume forte, masculino, estranho, que ela não usava, nem conhecia, mas que parecia ter sido borrifado minutos antes, fresco no ar. Parou ali mesmo no corredor, coração na garganta, a garrafa escorregando da mão e se espatifando no chão. Correu para o quarto e trancou a porta. Pegou o celular e ligou para a polícia. Mais uma vez, chegaram rápido. Vasculharam tudo com lanterna, arma na mão, chamando. Mas, como sempre, nada. Nenhuma marca, nenhum vidro quebrado, nenhuma entrada forçada. Um dos policiais olhou para ela e sugeriu ajuda médica. Falou com cuidado, mas deu para ver que já não acreditava mais na história. Aquilo doía mais que tudo. Naquela noite, Ana tomou uma decisão. Ia acabar com tudo. Não suportava mais viver daquele jeito. Desligou os alarmes, apagou as luzes da casa, destrancou todas as portas. Sentou sozinha no sofá de frente para a porta, como quem desafia o próprio destino. Esperou. O tempo passou devagar. A madrugada avançava e a casa inteira respirava com ela. Por volta de 3 da manhã, quando já estava quase cochilando de exaustão, a campainha tocou. Ela não pulou, não gritou. Se levantou devagar, sentindo o coração bater no ouvido. Caminhou até a porta, olhou pelo olho mágico. Não viu ninguém, mas abriu mesmo assim. No chão, um envelope. Dentro, só uma folha amarelada dobrada no meio com letra redonda e estranha. Uma frase. Você me decepcionou. Ela leu, sentou no chão e chorou. Mas não era choro de alívio, nem de medo. Era cansaço. Era um grito que o corpo guardou por meses. Era o desabafo de quem perdeu a guerra sozinha. Ninguém viu, ninguém acreditou, mas as marcas estavam todas ali, por dentro. Depois daquela noite, Ana sumiu. Uns dizem que foi internada. Outros dizem que vendeu a casa e foi morar com parentes longe. O certo é que ninguém mais viu ela na cidade. A casa ficou vazia por muito tempo, até ser alugada por gente de fora. E o que mais assombra é que, até hoje, ninguém nunca pegou o homem do armário, porque o mal nem sempre vem com garra ou dente. Às vezes, o mal tem cheiro. Às vezes, usa sapato caro e sabe seu nome. Às vezes, o mal entra devagar, observa, se esconde e espera. E a gente nunca percebe, até ser tarde demais. Agora me diz, você já olhou dentro do seu armário hoje? Se esse causo te arrepiou, já deixa teu comentário aqui embaixo, conta pra mim. Já viveu algo assim? Já sentiu que tinha alguém te observando quando estava sozinho? Já encontrou algo onde não devia estar?
E se ainda não se inscreveu no canal do Zeca Estrada, essa é a hora. Toda semana tem história nova, causos reais, relatos de arrepiar o couro, sempre com aquele jeitão de quem viveu muita estrada. Dá essa força aí e compartilha com quem tem coragem. Vai que na próxima vez, o vulto aparece no seu quarto. Até a próxima parada, se a noite deixar.